Oi, gente, bom dia! Hoje, na nossa aula de quinta-feira, a gente vai começar estudando sobre a matéria de geografia chamada Desigualdade Social, como a gente deu início nessa semana. Só que dessa vez a gente vai realmente entrar para o assunto do livro. Para isso, vocês vão precisar ler a página 28 e vocês vão ter que responder a questão número 1, o que significa desigualdade social. Bom, vocês podem olhar no livro, como vocês também podem pesquisar na internet. No livro vai ter dizendo quais são as consequências da desigualdade social. Então, a pergunta número 2 está querendo saber sobre isso. Então, vocês vão escrever bem bonitinho aí quais são as consequências da desigualdade social que pode causar na toda a sociedade. E a número 3, vocês vão observar a imagem e vocês vão dizer se vocês conseguem ver desigualdade social nessa imagem. E vocês vão dizer o porquê. Vocês podem ver que de um lado temos umas casas mais simples e do outro a gente tem umas casas mais luxuosas, que tem piscina, são casas enormes, tem carro. Então vocês vão dizer se vocês conseguem ver a desigualdade social e tem que dizer também o porquê, tem que justificar a sua resposta. Na atividade de história, a gente vai continuar estudando sobre o continente africano e seus povos. Só que dessa vez a gente vai dar ênfase à agricultura na comunidade quilomba, esse nome aqui é difícil, e Vaporunduva, que é um povo que veio aqui para o Brasil no tempo do Império Colonial e eles, infelizmente, foram escravizados pelos senhores das fazendas. Só que, graças a Deus, eles resistiram e eles formaram o seu quilombo. Então, aqui vocês vão responder essas perguntas referentes a esse povo. Vocês vão precisar do livro de história na página 22. Então, na questão número 1, vocês vão dizer quem são a população quilombas. Essa é uma atividade de interpretação textual do textual falando sobre eles. E na questão número 2, vocês vão dizer quando surgiu os quilombos, em qual tempo, em qual período da história. E como é que se formaram os quilombos. Vocês vão dizer quais foram as causas que fizeram se formarem os quilombos. Já na questão número 3, vocês vão precisar dar a sua opinião sobre essa pergunta. Por que o povo quilombas precisaram resistir à escravidão? Então, para vocês poderem responder essa questão, vocês vão ter que lembrar que a escravidão, ela foi uma das formas de torturas mais desumanas da nossa história. Foi quando os brancos, eles se sentiram no direito de escravizar pessoas que eles consideravam pobres. Então, essas pessoas eram tratadas de formas desumanas, no sentido que elas trabalhavam de noite a noite, sem parar a todo momento, mal tinha direito a comer, a dormir, e quando eles se negavam, por exaustão, a fazer alguma atividade do seu senhor, elas eram espancadas e muitas vezes até a morte. Então era uma forma de tortura bem assim triste para as pessoas que estavam vivendo essa situação. Então vocês vão ter que levar em consideração essa informação que eu dei agora para poder responder a questão número 3. Já a atividade de matemática, a gente ainda vai continuar com a divisão, só que dessa vez a gente vai acrescentar mais alguns números na tabuada de divisão, na verdade, na conta. Porque fiquei sabendo que muitas pessoas ainda não sabem fazer a conta de divisão, então, para não chegar com uma conta muito cheia de números, então vou começar aos poucos. A gente tinha trabalhado apenas com 3 números, agora a gente já vai trabalhar com 4 e a conta vai ficando um pouquinho maior. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com uma conta bem maior do que essa. Então, eu peço que vocês prestem atenção nas regras que precisam e no passo a passo de cada uma. Bom, a seguir segue um vídeo aula novamente
para vocês darem uma olhada e para vocês irem aprendendo aos pouquinhos como fazer a conta de divisão. Então, qualquer coisa é só chamar no meu privado que eu tento ajudar vocês o mais rápido possível. Oi, gente, agora vamos para mais uma aula de matemática, sendo que a nossa conta vai aumentar um pouquinho, como vocês podem ver, possui mais números. Então, a nossa primeira coisa a fazer é observar o nosso divisor. Quando a gente observou aqui, a gente sabe que é um 3. Então, a gente vai precisar da tabuada de multiplicação de 3, que já está separado. Então, sabendo disso, a gente vai observar aqui para os números adiante. E vamos ver quais são os números que podem ser divisíveis por 3. Observando aqui, a gente sabe que 3 pode ser sim divisível para 3. Então, a gente vai lá na nossa tabuada, vou botar o papel aqui em cima, para a nossa tabuada de 3, e vamos procurar um número que se aproxime de 3. Então, olhando aqui, a gente vê que encontramos o nosso 3, e o divisor, na verdade, o multiplicador, que é responsável por isso, é o 1. Então, o 1, ele vai descer para cá. Então, a gente sabe que 3 vezes 1 é 3. Então, 3 vai para cá. E aqui a gente vai fazer a nossa conta de de subtração, que é 3 menos 3 é igual a 0. Mas ainda tem um 9. Então, o 9 vai descer para cá, porque ele é divisível por 3. Então, o 9 desce. E aqui a gente vai olhar na nossa tabuada de 3 novamente, um número que se aproxime de 9 ou que seja 9. E para nossa sorte, a gente tem esse daqui. Então, o multiplicador é o 3. Então, o 3, ele vai descer aqui para baixo. E a gente sabe que 3 vezes 3 é 9. Então, o 9 vai vir aqui para baixo, que é o resultado. E aqui a gente vai fazer a nossa conta de subtração novamente, que é 9 menos 9 é igual a 0. Mas ainda tem um 7. Então, o 7 vai descer aqui para o lado do 0. E vamos olhar na nossa tabuada de 3 qual é o número que se aproxima de 7. O 3 não pode ser porque é muito distante. E temos o 6. Então, a gente sabe que o multiplicador responsável por dar 6 é o 2. Então, o 2, ele vai descer aqui para o lado do 3. E a gente sabe que 3 vezes 2 é igual a 6. Então, 6 vem para cá. Aqui a gente faz a nossa conta de subtração. Que 7 menos 6 é igual a 1. Só que como não tem mais nenhum número para descer para cá, esse aqui é o nosso resto. E a conta fecha. Então, é importante lembrar que vai acontecer casos que a conta não vai fechar em 0. Mas como é uma conta de números naturais, ela pode sim terminar em 1, já que não tem mais nenhum número para descer para baixo. Então, esse aqui é o nosso resultado. Passando para outra conta, a gente aqui vai fazer o mesmo passo a passo da primeira. A gente vai observar novamente o divisor, que é 2. Então, a gente sabe que vai precisar da tabuada de 2. Então, a gente vai observar por esses outros números e vamos observar que se 8 dá para dividir para 2. E a gente sabe que dá sim. Então, a gente vai procurar na nossa tabuada de 2 um número que se aproxime de 8 ou um número que seja menor que 8 ou igual. Então, a gente pode ver, olhando aqui, a gente vê que tem sim um multiplicador que é responsável para dar 8, que é o número 4. Então, o 4 ele vai descer para cá, para baixo, e a gente sabe que 2 vezes 4 é igual a 8. Então, o 8 vai descer para cá, porque é o resultado, e a gente faz nossa conta de subtração, que 8 menos 8 é igual a 0. A mesma coisa vai acontecer aqui, porque é a mesma coisa, né? Que o número que se aproxima de 8 é o multiplicador 4, então o 4 vai descer para cá, e o 8 para cá,
E aqui a gente faz a nossa conta de subtração, que 8 menos 8 é igual a 0. Mas ainda tem um 6 lá em cima, então a gente procura um número que se aproxime de 6, que a gente encontrou aqui, que o multiplicador responsável é o 3. Então, o 3 vai vir para o lado do 4 aqui. E a gente sabe que 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o 6 desceu para cá. E o resultado de 2 vezes 3 é 6, que vem para cá. E aqui só fazer a conta de subtração, que 6 menos 6 é 0. E aqui a gente fecha a nossa conta.